Olá pessoal, trago hoje um vídeo completamente diferente. Irei mostrar esse site conhecido como Open Railway Map, cujo link estará na descrição. Bom, o que esse site faz? Ele mostra as ferrovias do mundo inteiro, tanto as desativadas como as ativas e as que poderão ser construídas no futuro, conforme irei mostrar adiante. Quando você está com o mapa expandido assim, ele dá prioridade às ferrovias que estão ativas. E há dois tipos de linhas, conforme as cores mostram aqui. Eu vou começar a falar primeiro das linhas laranjas. As linhas laranjas, elas são de velocidade mais mediana, velocidade padrão mesmo, comum. Esses estão no mundo inteiro. As linhas mais avermelhadas são as linhas com trens de alta velocidade. Por exemplo, aqui no Japão temos o Shinkansen, né? O leste da China, cuja boa parte foi construída de 2008 até a atualidade. Boa parte da Europa, que tem o Eurostar na Inglaterra e o TGV na França, por exemplo. E os Estados Unidos aqui, uma pequena parte do país mesmo, né, que tem um corredor de trem-bala aqui que liga de Boston até Washington, pegando importantes cidades do litoral. E mais recente também uma linha que liga Orlando até o litoral da Flórida, né, que também é de alta velocidade. Ou seja, as linhas vermelhas são trem-bala, resumidamente falando. Se você aproximar o mapa um pouco mais, você vai ver que começa a aparecer outras linhas, né? Inclusive as desativadas aqui. Vou falar primeiro da verde. Bom, a verde, elas são linhas secundárias, linhas com uso menos frequente, né? Menos importante. Essa aqui, por exemplo, Rio Branco do Sul a Curitiba, era para ter sido desativada, se eu não me engano, na década de 40. Porém, com a construção de uma fábrica de cimento no final aqui, ela perdura até hoje, porém com um movimento menor de trens e locomotivas mais simples. A ferrovia do Minuano, ela foi construída em 2016 e ela é da propriedade da empresa Klabin, que produz celulose. Ela também é uma via secundária, né? Porque os trens saem da empresa e se conectam na ferrovia central do Paraná. Porém, algumas informações, como por exemplo essa de Telêmaco Borba a Ponta Grossa, está errado. Não era para ela estar verde no mapa porque ela se encontra desativada. Isso acontece porque o site ele é feito por qualquer usuário que pode entrar nele. Tanto que o site é atualizado todos os dias. A última vez que foi atualizado, por exemplo, como escreve ali, foi há 7 horas atrás. Agora falando das vias férreas de coloração preta, são as ferrovias que já foram abandonadas, infelizmente. Eu estou usando aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, que já foi um estado amplamente ferroviário no passado, né? E hoje boa parte está abandonado, infelizmente. Algumas dessas vias férreas, como por exemplo a de Maringá a Cianorte, ainda recebiam trens de capina, como por exemplo de Paissandu até Doutor Camargo aqui. Até meados de 2010 ainda passavam alguns trens de capina química, bem raramente. Assim como a via férrea de Jaguariaíva a Ourinhos, lá para cima, que também recebiam alguns trens de capina química. Porém, hoje recebem apenas os trolleys da BPLF, que inclusive eu já postei no canal em janeiro de 2021. As linhas férreas escuras, porém pontilhadas, de tom mais acinzentado, indicam as que já foram abandonadas, porém, além de abandonadas, elas tiveram os trilhos arrancados. Essa de Presidente Prudente, que liga até Teodoro Sampaio, por exemplo, ela teve os trilhos arrancados ainda nos anos 80. Não funciona mais nada aqui. Geralmente, quando arranca os trilhos, né, é porque o governo tem certeza que não vai mais reativar a via férrea. No interior de São Paulo aqui tem bastante, inclusive, dessas que já tiveram seus trilhos arrancados. As linhas verdes, que aparecem só em algumas cidades, indicam os VLTs, que são veículo leve sobre trilhos, uma espécie de bonde moderno que aparece principalmente nas grandes cidades dos países mais desenvolvidos, né, nos centros urbanos. Esse aqui, por exemplo, é o VLT de Santos, né? As linhas pontilhadas, porém pretas, indicam as ferrovias que podem ser construídas no futuro. Por exemplo, aqui a fase 2 do VLT de Santos, né? Que também pode ser construído um pedaço aqui ligando a abandonada ferrovia que ia até Peruíbe. Aí aqui as linhas rosa, né, usando também um exemplo em Santos,
indicam os bondes mais antigos mesmo, tradicionais. Aqueles que a gente vê nos filmes, que tem a catenária em cima e que anda no meio da rua. O bonde de Santa Teresa, inclusive, também está marcado como rosa no mapa. Bom, os trilhos de coloração azulada são os metropolitanos, né? Popularmente conhecidos como metrô. Eles só se encontram nas grandes cidades do Brasil mesmo, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outras capitais. Os pátios ferroviários eles também são marcados, porém eles se mostram apenas com a linha principal, né? Que é a laranja, e as linhas de ramo mesmo do pátio, que são marcadas com uma coloração extremamente preta, diferenciando das que estão desativadas, que é uma coloração meio cinza, marronzada. Agora indo para o tópico das velocidades máximas. No mundo inteiro eu tenho várias informações, né? Por exemplo, na Europa, né? As velocidades são conforme as cores, né? Conforme no gráfico mostrado ali. No Brasil, infelizmente, não tem muita informação. A maioria dessas linhas aqui são tudo sem informação. Porém, alguns trechos, como de Bauru até Botucatu, curiosamente é marcado, contendo velocidade máxima de 45 km por hora. A sinalética é a forma como o sistema de trens é operado. No Brasil não tem informações, somente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O de São Paulo, por exemplo, é o sistema automático, conforme marcado no gráfico. Mas em outros países, como os europeus, a gente vê uma variedade de formas, né? A eletrificação, ela mostra todas as linhas, né, do mundo que são eletrificadas e as não eletrificadas. As não eletrificadas são marcadas como preto, como boa parte dos Estados Unidos e do Brasil, com exceção das capitais, né, que são as onde tem os metrôs, né. E as cores elas variam conforme a voltagem, né, como mostra o gráfico ali do lado. Uma coisa curiosa é que aqui, chegando perto de São Paulo mais ou menos, tem algumas linhas, né, que tem uma coloração meio acinzentada, como por exemplo Bauru a Pederneiras. Isso significa que a via férrea já foi eletrificada no passado, porém hoje não é mais. A gente sabe que durante a época da privatização, boa parte da eletrificação foi arrancada no estado de São Paulo. Aí aqui é a bitola. Bom, a gente vê que a principal bitola no mundo, né, é essa de coloração preta, conhecida como bitola standard, de 1,43 m. Ela é utilizada principalmente no leste chinês, né, boa parte da Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, a bitola ela é muito misturada. Isso é um dos motivos do porquê o país não avançou muito, né, na questão de ferrovias. Você pode ver que as mais antigas, como principalmente as do sul aqui, né, e parte do nordeste, do sudeste, são a bitola métrica, ou seja, de 1 metro de largura, né, o trilho. Só que as mais recentes, conforme mostrado aqui, a Norte-Sul, a Carajás, a Ferronorte e a Transnordestina, elas são bitola larga, que permite cargas como, por exemplo, double stack, que são 2 containers um em cima do outro. Outros países são mistos também, como a Austrália, por exemplo, cujas ferrovias de longa viagem, né, elas são standard e as de mais curta viagem, né, são métricas. E Melbourne, ou ao redor da cidade, usa bitola larga. Países como a Índia, né, tem uma bitola própria, que é a bitola indiana, e ela é a mais larga do mundo, com incríveis 1,67 m de largura, e também existe na Argentina e no Chile, que é de coloração amarela, né. Aí tem outros países e regiões que adquiriram suas próprias, como por exemplo a Espanha e Portugal, né, com a bitola ibérica, a Irlanda, né, e boa parte da Rússia aqui, né, a Rússia inteira tem a bitola própria. O Japão, apesar de ser um país de altas velocidades, utiliza a bitola métrica, né, que é interessante. E boa parte da África usa a bitola métrica, assim como o Brasil. E esse é um dos motivos do porquê o Brasil importou algumas locomotivas, né, da
da África, como por exemplo as locomotivas namíbias que vieram do país Namíbia, né? Agora falando das estações. Bom, as estações elas são marcadas no mapa com a coloração azul, né? Quando elas levam passageiros, ó. Quer ver, ó? Como por exemplo aqui em São Paulo. Já os pátios ferroviários eles são marcados numa coloração mais amarronzada, conforme visto aqui. Só que está sujeito a erros, né? Como por exemplo essa região aqui de Cambé até mais ou menos Ourinhos, Presidente Munhões, não há trens de passageiros, só teve no passado. Porém, está marcado como azul, o motivo eu não sei. Então foi esse o vídeo, eu achei um site bem interessante. E até a próxima, talvez eu utilize mais esse site no futuro para gravar vídeos no canal.